Bioestimulador de colágeno. Hoje nós vamos falar desse que é um dos principais procedimentos mais realizados aqui no consultório para quem busca reverter os sinais do envelhecimento, rejuvenescer ou ainda prevenir o envelhecimento precoce de forma natural. E por que isso acontece? Para nós entendermos, primeiramente precisamos saber que o colágeno é a proteína mais abundante no nosso corpo, responsável pela firmeza e sustentação da pele. Porém, a partir dos 25 anos, em média, nós começamos a reduzir a produção natural dessa proteína. E aí, por volta dos 30 a 35 anos, nós não produzimos mais. E aí, natural que nós notamos um derretimento da face. Então, é muito comum eu receber pacientes aqui nessa faixa etária me dizendo que de uma hora para outra sentiu que a pele começou a derreter. Então, começa a se formar uns bulldogzinhos aqui, que é aquele acúmulo de gordura, na verdade, que acontece com o deslocamento, as linhas ficam mais aparentes, a pele fica mais flácida de fato, né? E por isso nós precisamos, e eu recomendo para as minhas pacientes, uma aplicação de bioestimulador de colágeno anual a partir dos 30 anos de idade. E esses produtos, então, eles não têm um efeito imediato. Eles demoram em torno de 30 a 45 dias para começar a fazer efeito. Então, vai ocorrer um processo inflamatório, a gente vai acordar esses fibroblastos, que são as células que produzem colágeno, e aí, a partir de então, elas vão começar a trabalhar e aí produzir colágeno. Então, sempre que nós tratamos flacidez, nós demoramos para ver o resultado. Ele atinge o ápice do resultado em média de 3, 4 meses, alguns casos pode estender um pouquinho mais, até 6 meses, e eles continuam agindo no nosso organismo por até 2 anos. Porém, a gente está envelhecendo todos os dias, então por isso que eu recomendo uma sessão anual. E é por isso que ele é um dos meus procedimentos favoritos, porque não vai mudar os traços do paciente, vai estimular colágeno, vai deixar a pele mais hidratada, vai volumizar as linhas finas pela hidratação que vem com o ácido hialurônico, vai dar um leve volume em casos que a gente queira, de fato, esse processo, né? E ele é um procedimento muito seguro. A nível de intercorrências, nós temos pouquíssimos casos, pouquíssimas dificuldades de trabalhar com ele. Então, ele é um procedimento simples. Quando nós trabalhamos com ácido polilático, há necessidade de algumas massagens durante alguns dias que vão fazer com que a espalhabilidade do produto seja adequada, porque um dos riscos que nós temos é de formação de nódulos. Porém, se essa massagem for bem efetiva, se o paciente for colaborativo e fizer a orientação que o profissional der em casa, nós não teremos problemas. O Radiesse, a nível de pós, nós não precisamos fazer essa massagem, ter tanto cuidado, mas a gente pede somente para evitar exercício físico no dia da aplicação. Pode ficar algum hematomazinho onde nós fazemos os acessos, mas também é raríssimo, e vai ficar um pouquinho inchadinho no dia da aplicação. Alguns pacientes sentem um pouquinho de dor para deitar, para dar um beijo, né, em alguém, assim, quando encostam o rosto, por uns 2, 3 dias, mas isso é bem individual, referente à sensibilidade de cada um. Tem pacientes que não sentem absolutamente nada. Então, o procedimento é tranquilo, seguro, praticamente indolor. Nós fazemos com anestesia localizadinha nos pontinhos que nós precisamos entrar. É realizado com cânula, então nós temos pouquíssimas chances de intercorrência e tem um custo-benefício maravilhoso. Vale muito a pena estar investindo em bioestimulador de colágeno. Hoje estou aqui com o Radiesse e o Sculptra, as minhas principais escolhas para tratamento de flacidez de pele. E hoje eu vou contar para vocês porque em alguns casos eu opto pelo Radiesse e em outros casos pelo Sculptra. Então, primeiramente precisamos entender que ambos são bioestimuladores de colágeno, vão fazer o estímulo natural para que o fibroblasto produza ou volte a produzir colágeno, elastina e ácido hialurônico no nosso organismo. Porém, o Radiesse, ele tem uma pequena capacidade de volumização, então eu opto por ele para a região do rosto, porque a gente consegue marcar levemente o malar, a mandíbula, dando um efeitinho de reposicionamento do tecido.
Claro que ele não vai ter o mesmo efeito do ácido hialurônico, não vai preencher, mas ele vai dar uma espessura dérmica um pouquinho maior e mais rápido do que o Sculptra. Já se eu quiser tratar um abdômen, um umbigo triste, por exemplo, eu não vou trabalhar com Radiesse e sim com o Sculptra. Primeiramente porque ele vem mais produto, então a gente consegue trabalhar uma região maior, como um abdômen. E também porque a gente não quer esse espessamento, a gente não quer volume na região do abdômen. O mesmo acontece para a região de pescoço, de papadinha. Então, nós vamos trabalhar com o Sculptra para não deixar essa região ainda mais volumizada quando precisamos tratar flacidez. Porém, se é um pescoço muito fininho, aquela pele fininha que não tem gordura, aí a gente já escolhe a hidroxiapatita de cálcio ou o Radiesse. Então, ambos vão ter um tempo para começar a apresentar o resultado. Quando nós falamos de produção de colágeno, é um processo lento, em torno de 45 dias para começar a agir. A gente vai ter o ápice desse resultado em 3 a 4 meses, em média, podendo ser até 6 meses. E depois, até 2 anos, eles ficam atuando no nosso organismo. Mas como nós também estamos envelhecendo todos os dias, principalmente para a região da face, eu recomendo uma sessão anual, que aí nós garantimos essa prevenção do envelhecimento precoce ou o rejuvenescimento, né? A reversão dos sinais do envelhecimento.